Boa tarde. Nosso grupo é formado por Davi Santos, Beatriz Almeida, Gabriel Germano, Guilherme Duval, Heloísa Oliveira e Cauã Colli. O que é a flor? A flor é um ramo altamente modificado presente exclusivamente nas angiospermas e apresenta estruturas nas quais os gametas masculinos e femininos do vegetal são produzidos. A função primordial das flores é a produção de sementes para a formação de novas plantas, garantindo a sobrevivência das espécies. Assim, a flor é responsável pela reprodução das plantas e, para isso, elas são formadas por folhas modificadas, geralmente de cores atrativas e formatos diferenciados, para atrair os seus polinizadores. Partes das flores. Uma flor completa apresenta as seguintes estruturas: estame, estrutura masculina da flor, onde localiza-se o filete e a antera. Carpelo, estrutura feminina da flor, formada pelo estigma, estilete e ovário. Pétalas, folhas modificadas e coloridas com a função de atrair os polinizadores. O conjunto de pétalas é chamado de corola. Sépalas, localizadas abaixo das pétalas, geralmente de coloração verde. O conjunto de sépalas é chamado de cálice. Toda essa estrutura é sustentada pelo pedúnculo, haste responsável por ligar a flor à planta. O pedúnculo apresenta uma porção dilatada ligada à flor, denominada de receptáculo floral, onde estão inseridos os elementos florais. Órgãos masculinos e femininos. De acordo com a estrutura da flor, ela pode ser feminina ou masculina. Essa definição depende da presença do ginoceu e do androceu. O androceu é o órgão reprodutor masculino da flor, formado por um conjunto de estames, cujo número varia de nenhum a dezenas, dependendo da espécie da flor. Os estames são formados pelo filete e pela antera. É na antera que encontramos os grãos de pólen. Já o gineceu é o órgão reprodutor feminino da flor. É formado por folhas modificadas chamadas de pistilos ou carpelos. Uma flor pode ter um ou mais carpelos. Essas folhas modificadas dobram-se e fundem-se nas bordas, formando uma estrutura dilatada na porção inferior e afiliada na porção superior, que se assemelha a um vaso e é chamada de carpelo. Na base dilatada, encontramos o ovário da flor, e em seu interior podemos encontrar um ou mais óvulos, dependendo da espécie. No lado oposto ao ovário, encontramos o estigma, que recebe os grãos de pólen na polinização e que é ligado ao ovário pelo estilete. Algumas plantas são dioicas, ou seja, possuem flores apenas com androceu ou apenas com gineceu, enquanto outras são monóicas, possuem o androceu e o gineceu na mesma flor. Inflorescência. Bom, algumas espécies de plantas distribuem suas flores isoladamente pelos ramos, enquanto outras se encontram agrupadas, formando o que chamamos de inflorescência. Algumas inflorescências são tão unidas e organizadas que são confundidas com uma flor, como o girassol e as margaridas, que possuem inflorescências constituídas de várias flores. Fecundação. Um grão de pólen, ao atingir o estigma de uma flor da mesma espécie, é estimulado a se desenvolver por substâncias indutoras presentes no estigma. O pólen forma um longo tubo, o tubo polínico, que cresce pistilo adentro até atingir o óvulo. Este possui um pequeno orifício dos tegumentos, denominado micrópila, por onde o tubo polínico penetra. Pelo interior do tubo polínico, deslocam-se duas células haploides, os núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. No interior do óvulo, há uma célula haploide especial, a oosfera, que corresponde ao gameta feminino. A oosfera situa-se em posição estratégica dentro do óvulo, bem junto à pequena abertura denominada mucrópila. O tubo polínico atinge exatamente a micrópila ovular e um dos dois núcleos espermáticos do pólen fecunda a oosfera, originando o zigoto. Este dará origem ao embrião. O outro núcleo espermático se une a dois núcleos polares presentes no interior do óvulo, originando um tecido triploide, o endosperma, que nutrirá o embrião. Frutos e sementes. Para a formação do fruto, o ovário, após a fecundação, transforma-se em fruto e os óvulos em sementes. O fruto, que apresenta uma parede chamada de pericarpo, é formado por três regiões: epicarpo, mesocarpo, que é parte comestível, acúmulo de reserva nutritiva, e o endocarpo. Em geral, a transformação do ovário em fruta é induzida por hormônios liberados pelos embriões em desenvolvimento. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e tenham um ótimo dia.